Senta o dedo no like, compartilhe ao máximo essa live que vocês vão gostar. Embora vocês já tenham ouvido falar o que os juristas aqui vão falar, mas quando a imprensa começa a mostrar, é porque aquilo que a gente disse para vocês lá atrás tem fundamento. Então, vem junto comigo que vocês vão gostar dessa notícia e compartilhe ao máximo, beleza? Pode compartilhar ao máximo. Ó, antes da gente começar, deixa eu dar dois recadinhos para vocês. Primeiro o seguinte, parabéns a todos vocês que já estão entrando no nosso grupo de WhatsApp. Você que ainda não faz parte de nenhum grupo nosso, quem faz parte do grupo, eu estou fazendo as análises, eu não estou colocando as pessoas, estou excluindo quem está entrando novamente, que é para dar oportunidade para outras pessoas fazerem parte dos grupos de WhatsApp. Então, você que ainda não faz parte dos nossos grupos do WhatsApp, quer receber as nossas comunicações, as nossas notificações de que vamos entrar em live, o que a gente tem para apresentar para vocês, clica aqui agora no chat, só você clicar e você vai ser direcionado para o grupo. Mas então vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, fique tranquilo que não vai encher de mensagens o seu celular, porque a gente entra no máximo em 6, 7 lives por dia, às vezes 9, né? Mas a gente entra no máximo disso, são essa quantidade de mensagens que você vai receber do nosso grupo no final de um dia e se manter bem informado. Vamos lá, para vocês entenderem o que está acontecendo, saiu uma matéria agora na revista Veja. Ó, foi o tempo de eu acabar a live anterior e voltar aqui para vocês, está ali, ó, revista Veja. Matéria que saiu agora, dia 15 de junho de 2025, 10 horas e 59 minutos, 11 horas da manhã. Portanto, saiu agora há pouco. Eu estava em live, assim que eu vi, eu falei, não, mesmo sendo domingo, já tendo feito live, tem que soltar essa, porque o pessoal vai gostar de ouvir. Vocês se lembram que eu falei para vocês que diferente do que o tal do Cacai está pregoando aí nos grupos ICL, etc., de que o Bolsonaro vai ser preso até outubro, eu falei, calma que tem coisa para rodar aí. Calma que tem coisa para rodar. E ainda chamei a atenção para vocês a respeito das perguntas que o Fux estava fazendo, e naquela ocasião nem tinha acontecido essa papagaiada toda do perfil do Gabriela R702 aí do Mauro Cid, essa questão toda que vai bombar essa semana a partir de amanhã, vocês vão lembrar de mim. Mas olha só o que a revista Veja agora traz de outros colegas de trabalho, não mais esse humilde advogado que vos fala e que vem há tanto tempo orientando vocês e mostrando a verdade que a mídia esconde. Porque o que a Globo vem falando o tempo todo? Ah, acabou, porque a delação do Cid vai manter, porque não sei o quê, um monte de besteira. E eu falei para vocês, desde o começo, esse julgamento vai parar em plenário. Esse julgamento vai parar em plenário. E eu não coloquei essa thumbnail, essa capa de YouTube que vocês estão vendo aí à toa. Eu coloquei 3 personagens que podem direcionar todo esse julgamento dessa farsa do golpe. Porque agora muitos jornalistas já estão falando em farsa, como é o caso do José Neumann e Pinto, que eu acabei de ver uma declaração dele. Então, ficou mais do que escancarado. Mas, além do ministro Alexandre de Moraes que está nessa foto, tem o ministro Luiz Fux, que eu falei para vocês que pode dar um voto divergente. Um abraço, meu amigo Sérgio Luiz Spezia. Diariamente leva a verdade política aos que estão cegos e já vejo o sucesso dessa missão. Obrigado, Sérgio. Fica com Deus. Então, veja só. Nós trouxemos para vocês, desde o início, que eu falei, olha, se houver um voto divergente, existe um recurso chamado embargo de divergência. Aí muitas pessoas dizem, o Alexandre de Moraes não vai admitir o recurso. Assim, não cabe a ele admitir o recurso. E eu expliquei isso para vocês em live. E o Fux deu todas as indicações desde o começo de que diverge do restante da primeira turma, que está toda fechada com o Moraes. Porque é um julgamento político. Mas presta atenção no que os advogados vêm falando agora. E veja que eu não estou falando aqui da papagaiada feita agora pelo Mauro Cid, que pode jogar esse M no ventilador e dar uma reviravolta. É outra reviravolta. Presta atenção. Juristas listam uma série de cenários que podem embaralhar o julgamento e a eventual prisão do ex-presidente Bolsonaro. Será que agora as ursonas da Coca-Cola acreditam no que eu estou falando? Que é a Veja que está dizendo, sou mais eu, né? O projeto tem boa dose de torcida, mas advogados que acompanham com lupa o julgamento da trama golpista, que tem que ser a Veja, que pode levar Jair Bolsonaro a uma condenação de até 40 anos de cadeia, traçaram nos últimos dias um cenário que poderia mudar o destino do ex-presidente.
cujo entorno, a cada dia que passa, está mais convencido de que a decretação de prisão do ex-mandatário deve ocorrer ainda em 2025. Que entorno é esse? A conjunção de fatores parece improvável, mas defensores consultados por Veja listaram que, a depender do xadrez jurídico, é possível haver um novo relator nas investigações do Supremo Tribunal Federal e até mesmo uma análise do caso pelos 11 ministros que integram a corte. Um novo relator? Que será que está por trás dessa expressão de que já estão cogitando um novo relator? Meus amigos, Kátia Landim, Samantha Santista, Maristela, quem que é mesmo o relator desse caso? Vejam que não foi eu que falei, é a reportagem. Quem é mesmo o relator deste caso? Exatamente, ele. Olha aqui, então vou ler novamente. A conjunção de fatores parece improvável, mas defensores consultados por Veja listaram que, a depender do xadrez jurídico, é possível haver um novo relator para as investigações no Supremo Tribunal Federal. E até mesmo uma análise do caso pelos 11 ministros que integram a corte. Com relação ao novo relator, desde o começo eu venho batendo a tecla de que ele é impedido e que todo esse julgamento que está acontecendo, essa farsa, um dia vai ser considerado nulo de pleno direito. Ou seja, todos os efeitos vão ser anulados, inclusive eventuais prisões, etc. E o Estado vai ter que pagar a indenização que vai sobrar para todos nós. Mas vamos ver quais são esses fatores, porque agora isso aparece. Até então eu estou gastando minha saliva desde que começou essa história toda. Mas agora a gente vai ver. Para eles, os fatores a serem considerados são a existência de votos não unânimes na primeira turma, ainda que nenhum deles absolva Bolsonaro, permitiria um tipo de recurso chamado embargo infringente. Por esta tese, bastaria que um dos ministros decidisse por uma pena menor, por exemplo, para se abrir a possibilidade deste tipo de apelo. E veja que estão falando de votos com pena menor para Bolsonaro, mas é para qualquer um dos demais também, tá? Porque todos eles estão incluídos na mesma trama. O plenário do STF decidiu, durante o julgamento do mensalão, que cabe ao plenário do STF, e portanto não à turma que hoje julga a trama golpista, a análise sobre a admissão desses embargos infringentes. Diferente do que aqueles que me contestavam quando eu estava em live explicando, que diziam, mas o Xandão não vai admitir, o Xandão não vai deixar. Eu falei assim, não cabe a ele. No mensalão, a própria PGR defendeu que os infringentes poderiam ser apresentados mesmo sem haver votos absolutórios. Por isso, se admitido, o recurso rediscutiria somente o ponto de divergência, o tamanho da pena do condenado, por exemplo, e não se determinado réu é culpado ou inocente. Se os embargos infringentes forem admitidos, o futuro relator será escolhido entre os ministros da segunda turma. Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Alguns deles são tidos como menos punitivistas ou menos refratários a Bolsonaro. Entre certos advogados, existe a expectativa de que, a depender do relator do eventual embargo infringente, ele pode pedir mais prazo para estudar o processo, o que abriria caminho para que o julgamento definitivo se arraste também para 2026. Em um cenário tido pelos próprios como de pura torcida, um dos demais juízes que julgariam o infringente poderia pedir vista e interromper o julgamento para analisar melhor o caso. Não somente um dos relatores, porque isso teria que ir para plenário, porque mesmo que seja recusado os infringentes, caberia recurso ao plenário. Se os infringentes forem inadmitidos não pelo plenário, mas por qualquer motivo, diretamente pela primeira turma onde o julgamento de Bolsonaro ocorre, é possível entrar com um recurso chamado revisão criminal,
que eu falei para vocês que era possível. Via de regra, a revisão criminal exige que o processo já esteja terminado e com o trânsito em julgado, os condenados presos. O apelo permite, porém, a reabertura da discussão a partir de fatos novos, desconhecidos à época da condenação e pode ser apresentado até mesmo quando o Bolsonaro eventualmente estiver atrás das grades. Mas isso não vai chegar lá. Porque mesmo que inadmitidos e infringentes, ele tem que ser julgado pela segunda turma independentemente do relator. Porque cabe recurso. O que a gente está vendo e observando agora é que este processo vai parar no plenário. Porque o Luiz Fux não vai dar o mesmo tipo de voto que os demais. Pode ter certeza disso. E o sonho do Moraes era justamente que isso acontecesse. Mas com a pataquada do Cid, com a apresentação do que aconteceu agora pela revista Veja, com os novos elementos que foram trazidos ontem, de que tem até imagens de fotos íntimas de Mauro Cid e sua família no Instagram do Gabriela R7702, que estão verificando. E agora todo mundo quer a verificação desse perfil. Mais ainda, a depender do que esteja ali, vai ficar caracterizado de que tudo foi por coação. E se o Fux absolver, por exemplo, porque acredita que não houve a tentativa de golpe, que é o que indica que pode acontecer, de acordo com a pergunta dele, mas o Bolsonaro assinou a minuta? O Fux pode entender que não houve início da execução. E se isso acontecer, este recurso infringente vai parar no plenário. Meus amigos, estamos diante de uma verdadeira virada de jogo. E aqueles que estavam dando como certo uma eventual prisão do Bolsonaro 40 anos na cadeia, eu volto a repetir para vocês. Vocês são fundamentais dentro desse processo. Ah, como assim, Kleber? O que nós podemos fazer? Somos nós que podemos mudar o Senado Federal em 2026. Para isso, nós vamos precisar de toda a comunicação possível e imaginária. E como a gente precisa de uma comunicação possível e imaginária, nós vamos ter, sim, que manter essa comunicação o mais próximo possível. É por isso que eu criei os diversos grupos de WhatsApp para vocês. Esses grupos não estão aí à toa. Esses grupos de WhatsApp foram feitos para que vocês mantenham a comunicação. Quanto mais rápido, mais pesado, mais forte essa comunicação, melhor ela é. Um meme, um banner, um vídeo pode mudar um voto de uma pessoa. E são vocês que começam isso desde agora. Somos nós que vamos eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente e vice-presidente da República. Somos nós que vamos mudar toda essa pataquada. Então, isso tudo aqui pode mudar muito em breve. Independentemente de haver o julgamento, condenação, trânsito em julgado, prisão de Bolsonaro, vai haver pedido de revisão criminal. E isso vai eclodir com 2026. Mas a minha aposta é que esses infringentes vão ser apresentados no plenário da turma. E a depender daquilo que for retirado do celular de Mauro Cid e daquilo que puder vir mais adiante, nós podemos sim ter mudança de relator, nós podemos sim ter mudança de paradigma e até mesmo uma reviravolta dentro do próprio Supremo atual. Meus amigos, eu quero que, como é um domingo, muita gente hoje vai para a igreja, vai orar, o pessoal da Igreja Católica vai rezar. Eu peço a vocês que peçam pelo nosso país, peçam pelo nosso presidente Bolsonaro e peçam sobretudo por Israel e pelo mundo. E venham fazer parte, você que não faz parte, quero fazer parte do grupo do WhatsApp, basta você clicar aí, deixei aí no link, está aqui embaixo na descrição e fixar.